Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e o assunto da nossa aula de hoje é de termos acessórios. Aí eu acrescentei também aí vocativo. Vocativo não é um termo acessório, na verdade vocativo não é nenhuma função sintática, tá? Então a gramática, quando ela define os termos, ela define em termos essenciais, sujeito e predicado, termos integrantes, os objetos, os predicativos, complemento nominal e o agente da passiva, e os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto. Esses são os termos que integram a oração, ou seja, são os termos que circulam o núcleo verbal, tá? O vocativo, ele é um termo da fala, ele é um termo do discurso, né? Quando a gente fala do discurso, é um termo da fala, da oralidade. E aí, claro, muitas vezes, quando o autor quer simular a fala, ele escreve o vocativo, né? Mas esse vocativo não tem uma função sintática. Ou seja, o fato de ele ser um vocativo significa só que ele é um termo usado para chamar alguém, tá? Então, ele não constitui uma função sintática. E aí eu começo por ele. Então, vamos lá. Vocativo, então, é um termo usado para chamamento, tá? Vocativo só serve para isso. Então, seja assim, menino, ó menino. Pronto, menino é um chamamento, é um vocativo. Agora, quando eu falo, ó menino, isso é uma oração? Não é. Então, vocativo não é um termo dentro de uma oração, tá? Se eu tenho um sujeito, um objeto, um complemento nominal, um agente da passiva, eu estou dentro da oração. No caso do vocativo, não. O vocativo, ele pode estar intercalado na oração, mas ele não pertence àquela oração. Ele pertence à oralidade, que é o que eu coloco aqui, olha. É um termo usado para chamamento ou para interpelação ao interlocutor, no discurso direto, ou seja, na fala. Mesmo que a gente escreva, a gente está simulando uma fala. É como se o autor colocasse assim: então fulano encontrou fulana e disse, 2 pontos na outra linha, travessão, bom dia. Bom dia não é a fala? Pois é, isso é o discurso direto, tá? Então, o vocativo é um termo de chamamento ou de interpelação ao interlocutor no discurso direto, ou seja, é um termo discursivo. O que significa um termo discursivo? É que é típico da oralidade, ele é do discurso direto, ele é da fala. Então, ele não exerce função sintática dentro da oração, tá? Então, olha só, se eu tenho uma frase assim, Manuel tem razão quanto a esse assunto. Reparem, é um texto, é uma oração em que eu vou ter um sujeito aqui, Manuel, um verbo ter, quem tem alguma coisa, tem o quê? Razão e em relação a esse assunto. Pronto, né? Então eu tenho aí complemento nominal. Então eu tenho a estrutura de base da oração, sujeito, verbo, complemento, mais um outro complemento. Pronto, acabou a história, né? São todos termos da oração em torno do núcleo verbal, que é o verbo ter. O sujeito do verbo, complemento do verbo, tá? Bom, agora nessa outra frase aqui, Manuel, tens razão, estou errada. O Manuel é o que em relação ao tens? Eu não posso dizer que é o sujeito, porque o sujeito, ó, tens, olha aqui, é o tu, né? O sujeito do tens é o tu. Eu tenho, tu tens, ele tem. É um sujeito em elipse. Eu posso dizer que é o objeto? Também não. Tu tens o quê? Razão. Ó, eu coloquei aqui, o tu é o sujeito do tens. E o razão. O Manuel, eu posso tirar daqui e botar lá. Manuel, tu tens razão. Tu tens razão, Manuel. Tanto ele é um termo da fala, que quando a gente fala, a gente faz uma pausa. Manuel, tens razão. A gente não fala, Manuel, tens razão. A gente faz uma pausa. Essa pausa é marcada pela vírgula. Olha aqui a vírgula. Todo vocativo vem separado por vírgula. Por que ele vem separado por vírgula? Obrigatoriamente. Porque ele é um termo da fala inserido em uma frase que é da escrita.
tá? Então ele sempre vem separado pela vírgula e pode estar em qualquer lugar da oração. Ele pode ser colocado, já que ele vai ser inserido, ele pode ser inserido antes, né, no começo da oração, no meio da oração, no final da oração. Tens, Manuel, razão. Repare, eu posso colocar esse Manuel lá. Tens razão, estou errada, Manuel. Porque o Manuel só vai servir aí para interagir com o meu interlocutor. Ele não pertence a uma oração, nem a outra oração. Ele pertence a uma situação de fala, tá? Então, o vocativo não se confunde com o sujeito, hein? O sujeito não vem separado pela vírgula. O sujeito tem a sequência na frase, sujeito, verbo, complemento, que não é quebrada pela vírgula. O que é quebrado pela vírgula é o vocativo, tá? É interessante também quando a gente tem verbos no imperativo, desce daí, menino. Ou então, não faz isso, Maria. Ou então, compra aquilo, João. Quando a gente tem esses verbos no imperativo, muitas vezes a gente usa os vocativos, né? Porque os vocativos indicam com quem a gente está falando, chamam a atenção de com quem a gente está falando. Então, quando a gente tem verbos no imperativo, normalmente a gente tem o uso de vocativos e o sujeito vem em elipse. Quando a gente usa o vocativo, normalmente o sujeito não vem escrito, tá? Isso é uma característica do vocativo, porque você já está chamando o teu interlocutor. Para que você vai usar o sujeito que pode ser o interlocutor também, né? Então, no caso do imperativo, você tem o vocativo expresso, no caso da forma verbal, né? Imperativo. A gente tem o vocativo expresso e não tem o sujeito vem em elipse, tá? Se quiserem dar uma olhadinha mais profunda nisso, procurem a aula lá de verbos no imperativo dos verbos, tá? Bom, então o vocativo resolvido. Vamos para os termos acessórios da oração. Então, quais são os termos acessórios? Adjunto adnominal, que é acessório dos substantivos, e aí os substantivos podem estar em qualquer função. Os adjuntos adverbiais, que são os termos acessórios do verbo, e o aposto, que é o termo acessório, de novo, do substantivo. Como o substantivo é sempre o núcleo de várias funções, então o substantivo tem uma porção de termos que se relacionam com ele. A gente tem os adjuntos adnominais, a gente tem os apostos, a gente tem os complementos nominais, tudo isso é termo que se relaciona ao substantivo, tá? Vamos começar então pelo adjunto adnominal. É um termo de valor adjetivo. Qual é a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal? Complemento nominal é termo substantivo. Ele equivale em raciocínio a um objeto. Agora, adjunto adnominal é termo adjetivo. Ele restringe, ele especifica o substantivo, tá? São naturezas diferentes. Então, ele tem valor adjetivo, tá? O adjunto adnominal. Serve para especificar, serve para restringir o significado de um substantivo, que pode ser concreto ou abstrato, tanto faz. Se você diz assim, o menino saiu da sala. Ora, se você quer ser mais específico, porque o outro pode perguntar, mas que menino é que saiu da sala? Aí você quer especificar. Aí você vai usar o quê? Um adjunto adnominal. O menino alto saiu da sala, o menino de cabelo comprido saiu da sala, né? Enfim, você vai qualificar de algum jeito, vai especificar de algum jeito aquele substantivo. Essa especificação é o adjunto adnominal, tá? Então, ele serve para especificar ou para restringir o significado de um substantivo que pode ser concreto ou abstrato. Qualquer que seja a função deste, ou seja, o substantivo pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser núcleo do adjunto adverbial, pode ser núcleo do complemento nominal, pode ser núcleo do predicativo, ele pode ser núcleo de qualquer função, tá? Ele é núcleo até do adjunto adnominal. Quando eu falei assim, o menino de cabelo comprido, cabelo é substantivo, núcleo, comprido é adjunto adnominal, tá? As classes gramaticais que podem exercer essa função, então, são as classes que se relacionam aos substantivos.
Todo artigo é adjunto adnominal. O coitado do artigo não faz outra coisa da vida a não ser acompanhar o substantivo. Então, ele é adjunto adnominal sempre. Você viu o artigo, pum, adjunto adnominal. Nem pensa duas vezes, tá? Artigo é adjunto adnominal. A menos, claro, se ele estiver substantivado. O A da Maria é muito feio, mas aí ele não é mais artigo. Ele é substantivo, né? Então, o artigo mesmo, é sempre adjunto adnominal. O numeral e o pronome podem ser adjetivos ou substantivos, né? Se o pronome e o numeral forem adjetivos, eles vão ser sempre adjuntos adnominais, tá? Se eles forem numerais e pronomes substantivos, eles vão seguir o substantivo. Mas se eles forem adjetivos, eles vão ser sempre adjuntos adnominais. O adjetivo e a locução adjetiva vão depender, porque adjetivo tem duas funções sintáticas, né? Se o adjetivo estiver restringindo, especificando, está dentro do mesmo sintagma, ele é um adjunto adnominal. Se ele estiver qualificando, emitindo um juízo de valor, dizendo um estado, ele é um predicativo. Tá legal? Então, o adjunto adnominal integra o mesmo sintagma que o substantivo ao qual ele se refere. O predicativo não integra. É a diferença entre os dois, tá? Adjetivo só tem duas funções sintáticas. Ou ele integra o mesmo sintagma e é adjunto, ou ele não integra e é o predicativo, tá? Isso é muito fácil, gente, decorar logo. Então, olhem só, as duas meninas de trança parecem bonecas. Então, para que eu usei o as duas e o de trança? Para especificar. As meninas parecem bonecas. As meninas quais? Aquelas duas e de trança. Então, o as é adjunto adnominal, o duas é adjunto adnominal e o de trança também. Outro adjunto adnominal. Reparem que esses três adjuntos adnominais estão dentro do sujeito. O sujeito não é só meninas. Quem parece boneca? Menina. Não. Quem parece boneca? As duas meninas de trança. Então, se o as é adjunto adnominal, ele está grudado no núcleo, ele é um adjunto. Ad é um prefixo que significa junto. Então, olha o nome. Adjunto, junto. Adnominal, junto do nome. Então, adjunto adnominal é um termo que está junto do nome. Alguma dúvida de que ele vem grudado no núcleo? Não, né? Então, o as está junto do meninas, o duas está junto do meninas e o de trança está junto do meninas. Então, se eles estão grudados, o sujeito vai ser isso tudo. As duas meninas de trança. Isso tudo aqui é o sujeito. Como núcleo é uma palavra, um substantivo só, o sujeito é simples, tá? Aí vocês vão me dizer assim, ué, mas bonecas não é adjetivo? Então por que bonecas, você falou que o adjetivo, por que bonecas não é adjunto adnominal? Porque ele não está dentro do sintagma. O adjetivo, ele precisa estar dentro do sintagma para ser adjunto adnominal, tá? Como boneca está fora do sintagma, compondo outro termo, e aí um termo integrante, ele é predicativo do sujeito, tá? Ele vem depois do verbo de ligação. Ele se refere ao sujeito, mas ele não está dentro do sujeito. Repararam a diferença? O adjunto adnominal fica dentro do sujeito ou dentro do objeto. O predicativo não. Ó, coloquei aqui um outro exemplo. Guardo com carinho meus livros antigos. Então, olha, quem guarda, guarda alguma coisa. Guarda o quê? Meus livros antigos. Eu não vou dizer assim, guarda o quê? Livros. O termo não é livros. O termo é meus livros antigos. Então, esse termo todo que está aqui é o objeto direto, tá? Do verbo guardar, que é transitivo direto. O núcleo agora, livros, é o núcleo do objeto direto. Mas os termos adjuntos adnominais estão ali, ó. Meus livros. Pronome
adjunto adnominal. Antigos, adjetivo, adjunto adnominal. Repare que o adjetivo aqui, ele especifica, né? Ou restringe. Eu guardo com carinho todos os meus livros? Não, eu estou dizendo que eu guardo os meus livros antigos com carinho. Os novos não, mas os antigos eu guardo. Então, o adjetivo aqui serve para especificar o termo, tá? Para especificar o substantivo. Então, ó, nós temos aqui exemplos de artigo, numeral, locução adjetiva, aqui o pronome, deixa eu pintar de amarelinho para ficar igual, o pronome e o adjetivo. Aí vocês já viram assim, o que é essa locução adjetiva? Esse de trança não está servindo para especificar quais são as meninas? Ele não tem um valor adjetivo? Tem, só que ele é escrito com 2 palavras. Tudo que é escrito com 2 palavras ou mais, a gente chama de locução. Então, isso daqui é um adjetivo, só que é escrito com 2 palavras. É diferente desse adjetivo que é escrito com uma palavra só. Então, aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho uma locução adjetiva. Mas tudo é adjetivo. Tá legal? Bom, então, o que mais eu tenho aqui para vocês? Os adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, como o próprio nome já está dizendo, ó, adjunto, eu já disse para vocês que o ad significa junto. Então, se o adjunto adnominal está junto do nome, o adjunto adverbial está junto do verbo. Né? Então, na maior parte das vezes, os adjuntos adverbiais são relacionados ao verbo. Por que eu estou dizendo na maior parte das vezes? Porque nós temos os adjuntos adverbiais de intensidade. E os adjuntos adverbiais de intensidade intensificam, além do verbo, os adjetivos e os advérbios. Tá? Então, ó, o adjunto adverbial é um termo de valor adverbial, né? Então, são advérbios que denota alguma circunstância. E aí, o que é circunstância? Tempo, modo, lugar, causa, consequência, finalidade, proporção, concessão, etc, etc. Tá? Então, também a gente pode encontrar esse nome, circunstância, como valor semântico ou como sentido. Então, o advérbio denota um sentido de tempo, um sentido de modo, ou ele tem um valor semântico de tempo, um valor semântico de lugar, ou ele apresenta uma circunstância de tempo, de lugar. São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, tá? Então, falou de valor semântico, falou de sentido, falou de circunstância, em relação ao advérbio, é o tipo do advérbio, tá? Em relação ao fato expresso pelo verbo, ou intensifica, os advérbios de intensidade, o sentido deste, quer dizer, do verbo, do adjetivo ou de um outro advérbio, tá? Então, olha só, aqui não passa mesmo ninguém. Olha, não deixa ninguém passar. Não, fica tranquilo. Aqui não passa mesmo. Fica tranquilo. Então, repare, o que a gente tem como estrutura de base da oração? Sujeito, verbo, complemento. Ninguém passa. Tá? Então, a gente tem um sujeito. Bom, primeiro a gente vai no verbo, né? O verbo aqui, passar. Quem é que passa? Ninguém. Então, ninguém aqui é o sujeito. Tá? Então, ninguém passa. Verbo. Tem complemento? O verbo passar pede um complemento? Quem passa, passa alguma coisa? Nesse caso aqui, não. Ninguém passa. Não tem mais objetos. Mas eu acrescentei circunstâncias, não é? Ninguém passa onde? Ninguém passa aqui. Adjunto adverbial de lugar. Não passa. Não é passa, é não passa. Adjunto adverbial de negação. E não passa mesmo, não passa de fato, não passa certamente. Adjunto adverbial de afirmação. Tá? Então, reparem, nessa frase a gente só tem 2 termos que são da estrutura de base. O resto é termo acessório, são 3 advérbios. Tá? Então, o aqui está ligado ao passa, o não está ligado ao passa, o mesmo está ligado ao passa. Estão ligados ao verbo, trazendo circunstâncias de tempo, afirmação, negação, lugar, pronto. Adjunto adverbial, tá? Maria é muito bonita. O que eu tenho agora? Um muito
que traz a ideia de intensidade, ele intensifica. Mas ele está intensificando o verbo, Maria é muito? Não. Está intensificando o adjetivo, Maria é muito bonita. Maria é bonita, ela é muito bonita. Então, esse advérbio aqui se relaciona ao predicativo do sujeito, ao adjetivo, intensifica o adjetivo. É um adjunto adverbial de intensidade. Os de intensidade se ligam a adjetivos e a advérbios, tá? Os outros se ligam a verbos. E um outro aqui que eu coloquei para vocês também, que a gente encontra na gramática tradicional, que é o advérbio de oração. Alguns chamam de advérbio de opinião, mas reparem que esse felizmente que está aqui, felizmente, tudo acabou muito bem. Ora, qual é a estrutura de base da oração? Tudo acabou. Né? O verbo, o tudo aqui, que é o sujeito, e o acabou aqui, que é o verbo. Tudo acabou. Tá? Agora, acabou de que modo? Aí, olha, vem a informação do modo. Eu não pergunto assim, tudo acabou o quê? Tudo acabou quem? Não. Eu não quero objeto de resposta. Eu quero como. Como é modo. Como é que acabou? Acabou bem. Bem é adjunto adverbial de modo. Então, o bem está ligado ao acabar. Agora, tudo acabou, não foi só bem, foi muito bem. Então, o muito se relaciona ao bem. Né? Ele intensifica o advérbio. E a gente ainda tem esse felizmente que não se refere ao verbo. Porque eu não vou dizer assim, tudo acabou felizmente, tudo acabou de modo feliz. Não é. O felizmente vai se referir a toda a oração que vem depois dele. Ainda bem que tudo acabou muito bem. Então, é a opinião do falante acerca do que está sendo dito. Então, o felizmente é um advérbio que se relaciona à oração inteirinha. Não é só o verbo, não. Tá? Então, por isso que ele é chamado de advérbio de oração, advérbio de opinião. E ele tem uma característica, para não se confundir com o advérbio de modo comum que se relaciona ao verbo, que é, ele precisa vir separado pela vírgula. Mesmo que eu pegasse esse felizmente e colocasse lá no final, eu teria que colocar a vírgula. Tudo acabou muito bem, vírgula, felizmente. Porque é a opinião da pessoa sobre o que ela acabou de dizer. Tá legal? O outro termo acessório que falta é o aposto, né? Então, adjunto adnominal tem base adjetiva, se relaciona ao substantivo. O adjunto adverbial tem base adverbial, se relaciona sobretudo ao verbo. O aposto é um termo substantivo também. Aí é um termo substantivo que se refere a um outro termo substantivo. Então, vamos entender para que serve esse aposto? O aposto, ele tem como base a renomeação. Aposto renomeia. Qual é a lógica, então, do aposto? Você diz uma coisa, aí o outro não entendeu. Aí você diz de outra maneira. Mas isso em relação ao substantivo. Por exemplo, eu digo assim, nossa, você não sabe o que me aconteceu. O João me pediu dinheiro. Aí o outro pergunta lá, que João? O João, meu colega de trabalho. Ora, para que você usou o termo meu colega de trabalho? Para esclarecer para o outro quem era o João. Então, reparem que você não precisaria dizer para o seu interlocutor, João, meu colega de trabalho, pediu dinheiro. Você podia ter dito, meu colega de trabalho pediu dinheiro, o outro não sabia mesmo quem era o João, você não precisava então ter colocado João. Então, o aposto é exatamente essa redundância. São dois termos que se referem à mesma pessoa ou à mesma coisa, mas uma é uma outra maneira de dizer para ficar mais claro. Então, olha, o aposto, ele é um termo de base nominal que se junta a um substantivo, a um pronome ou um equivalente deles, a título de explicação ou de apreciação. Tá? Isso aqui é a fala do Celso Cunha, ele diz assim, né? Na verdade, assim, para ficar mais fácil de gravar, gravem assim, o aposto é um termo que renomeia, tá? Que diz
de uma forma mais clara, que explica. O primeiro aposto, são 4 tipos de aposto. O primeiro aposto é chamado de aposto explicativo. O aposto explicativo, como já está dizendo, ele explica, ele esclarece, né? Vem sempre isolado por vírgula, travessão ou parênteses. Então, ele precisa vir separado, justamente porque ele é uma tentativa de esclarecer. Então, ele vem separado pela vírgula. Ele não vem grudado no núcleo como um adjunto adnominal. Ele não é um adjetivo, ele é um substantivo. Então, eu tenho Maria, minha prima, adora chocolate. Eu poderia dizer apenas, Maria adora chocolate. Mas aí, será que todo mundo vai saber quem é a Maria? Aí eu vou dizer quem é Maria, que é a minha prima, adora chocolate. Então, esse termo aqui, minha prima, faz parte do sujeito, tá? O aposto pode fazer parte, como ele complementa um substantivo, e o substantivo pode estar em qualquer função sintática, então a gente pode ter aposto de qualquer função sintática. A gente pode ter até aposto do aposto, não tem problema. Tá? Desde que o núcleo seja um substantivo, né? E vai ter um aposto, pode ter um aposto. Então, Maria vai ser o núcleo do sujeito e o minha prima vai ser o aposto. O sujeito, então, inclui o aposto. Tá? O aposto é termo acessório, assim como o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Então, o aposto se relaciona ao substantivo, não cria um termo extra. Ele pertence ao substantivo, ou ao objeto, ou a outro termo qualquer, tá? Reparem também que se eu inverter, porque se os dois termos são iguais, têm o mesmo referente, eu posso inverter um pelo outro. Então, tanto faz eu dizer Maria adora chocolate, né? E aí eu precisei esclarecer e disse Maria, minha prima, adora chocolate, como também a mesma coisa eu dizer a minha prima, a Maria, adora chocolate. É igual. Agora, sintaticamente é diferente. Por quê? Porque o aposto... Deixa eu trazer isso para cá. O aposto é o termo que vem após. Olha o nome dele. Aposto. Ele está posto após. Ele vem depois. Então, se eu tenho 2 termos iguais... Minha prima e Maria são termos iguais. Minha prima e Maria identificam a mesma pessoa. São 2 termos substantivos. Os 2 termos podem ser o núcleo do sujeito. Minha prima adora chocolate, Maria adora chocolate. Qual dos 2 é o aposto? O que vem após. Então, o aposto é sempre o termo depois. Nessa ordem, Maria, minha prima é aposto, Maria é o núcleo do sujeito. Nessa ordem, minha prima, a Maria é o aposto, minha prima é o núcleo do sujeito e o minha é adjunta adnominal. Então, reparem que, embora o sentido seja igual, e aí em questões como não haveria alteração semântica caso essa frase fosse substituída por essa, tudo bem, a alteração semântica não teria mesmo, mas a alteração sintática teria, porque está mudando a função sintática, tá? Outra coisa. O aposto designativo. Designar é dar nome, né? Então, você vai designar quando você não tem pausa entre o aposto e o substantivo comum. Agora, você vai especificar um substantivo comum com um substantivo próprio. Então, tem que ter primeiro o substantivo comum e depois, como aposto, claro, o substantivo próprio. Então, reparem, se eu digo assim, a Rua Gonçalves Dias é muito movimentada. O que é muito movimentada? A Rua Gonçalves Dias. Tudo isso daqui é o sujeito, tá? Tudo isso. Qual é o núcleo desse sujeito? A palavra rua. O a, artigo, é adjunto adnominal, e aqui eu tenho nome próprio. Ora, nome próprio, substantivo próprio, não pode ser adjunto adnominal. Adjunto adnominal é adjetivo. E aí, o que vai ser, então? Aposto, tá? Ele é um nome que está após o outro nome. Sempre que a gente tiver primeiro um substantivo comum, depois um substantivo próprio, o substantivo próprio é o aposto designativo. Então, se eu digo assim, a professora Isabel dá aula de português. Isabel é o núcleo? Não, Isabel é o aposto. O núcleo é professora, tá? O livro Os Lusíadas é interessante. Qual é o aposto?
os Lusíadas. O núcleo é o livro, a palavra livro, tá? Então, outro aposto aí que às vezes some, a gente esquece. Aposto vem entre vírgulas, esse não vem. Então, não decore que o aposto vem entre vírgulas, não. O que vem entre vírgulas é o aposto explicativo. Esse não vem, e é aposto, tá? Um outro aqui, o enumerativo. Ora, o aposto enumerativo é fácil, é aquele que faz uma enumeração, né? Então, você tem um termo geral, um termo que demonstra uma certa amplitude, e você vai dizer, então, o que cabe dentro desse termo. Então, olha só. Essa frase é lá da gramática do Celso Cunha. Tudo o fazia lembrar-se dela. Aí tudo é o sujeito, né? Então, tudo fazia lembrar-se dela. Mas o que é tudo? Tudo é uma palavra ampla, né? O que é tudo? Aí ele vai enumerar. Mas repara, ele vai enumerar depois dos 2 pontos, já que ele vai fazer a enumeração. Mas não é uma enumeração a respeito do tudo. Então, esse aposto, embora esteja bem separado do núcleo do sujeito, ele é um aposto do sujeito. Então, o aposto não fica dentro do termo núcleo. Se aquele termo, então, é um aposto do sujeito, olha como o meu sujeito é grande. O sujeito vai ser tudo e amanhã, os pássaros, o mar, o azul do céu, as flores. Isso tudo aqui é o sujeito. O núcleo do sujeito mais o aposto referente ao sujeito. Tudo isso é sujeito, mesmo que venha dividido em 2 partes. Isso acontece com o aposto numerativo, tá? Agora, eu posso escrever também o aposto numerativo junto do núcleo. Eu posso colocar assim, tudo, e aí ao invés da vírgula, porque se existe uma enumeração, já existem vírgulas, aí eu vou usar o travessão. Olha aqui o travessão. Esse travessão aqui tá meio travessinho, né? Mas dá para entender que é um travessão. Então, tudo o quê? Amanhã, os pássaros, o mar, o azul do céu, as flores, o fazia lembrar-se dela. Aí fica mais fácil de a gente perceber que isso tudo aqui é o sujeito. Mas mesmo separados pelo resto da oração, o aposto faz parte do sujeito. Nesse caso aqui, porque o núcleo a que ele se refere é o núcleo do sujeito, tá? Então, o aposto numerativo traz uma enumeração. Tem sempre um núcleo, que é uma palavra que indica uma certa amplitude, e depois, então, existe a enumeração em relação ao que cabe dentro dessa palavra maior, tá? Para a gente terminar, o aposto resumitivo. O aposto resumitivo é o contrário do enumerativo. Então, no aposto enumerativo, a gente tem um termo amplo e depois a gente especifica. No aposto resumitivo, a gente tem um termo composto e aí a gente resume, tá? Então, olhem só, o aposto resumitivo é expresso por um pronome indefinido. Tudo, nada, ninguém, todo, todas, tá? E resume os elementos de uma função sintática composta. Pode ser um sujeito composto, podem ser 5 objetos diretos e indiretos, complementos nominais, não importa, tá? Então, olha, os porcos do chiqueiro, também exemplo lá de Celso Cunha. Os porcos do chiqueiro, as galinhas, os pés de bogari, tudo parecia mais seguro do que antes. Então, olha, eu não estou fazendo uma enumeração, eu estou fazendo um sujeito composto, não tem um termo anterior para ser enumerado, né? Existem sujeitos, núcleos de sujeito. Então, porcos aqui é o núcleo de um sujeito, os porcos do chiqueiro, né? Galinhas é núcleo de as galinhas, pés é núcleo de os pés de bogari. Então, eu tenho 3 elementos, 3 núcleos do sujeito. E aí eu resumo com tudo. Tudo parecia mais seguro do que antes, tá? Então, esse tudo resume o sujeito composto. Então, qual é o sujeito? Tudo isso daqui. Os porcos, deixa eu pegar aqui por cima. Os porcos, as galinhas, os pés de bogari, tudo. O aposto faz parte do sujeito, tá? Parecia mais seguro do que antes. Agora, esse aposto tem uma característica que é importantíssima também para lembrar, que é em relação à concordância verbal.
O sujeito, a classificação desse sujeito é sujeito composto. Ora, se o sujeito é composto, o verbo deveria ir para o plural, não é isso? Se eu tiro tudo daqui, se eu tiro tudo, a minha frase fica: os porcos do chiqueiro, as galinhas, os pés de Bogari pareciam mais seguros do que antes. Então, o que o tudo aqui acarreta? Quando a gente usa um aposto resumitivo, o verbo concorda com o aposto resumitivo, tá? Isso é uma regra de concordância. Então, por que o verbo aqui parecia está no singular? Porque ele concorda com o aposto resumitivo. Ele não concorda com os núcleos do sujeito. Ele concorda com o aposto. Tá bom? Então, já vimos aí o aposto todo e eu queria só fazer uma diferença entre o que são adjuntos adnominais e os termos apositivos, tá? Porque às vezes dá sim uma diferença quando a gente está trabalhando com nome próprio, com aposto designativo. Então, olha só, quando eu digo assim, as ruas de Paris são bem iluminadas, esse de Paris não é o nome da palavra rua. Quando eu digo assim, a Rua Gonçalves Dias, a Professora Isabel, o livro Os Lusíadas, esses nomes próprios são nomes referentes aos substantivos comuns. É o nome da professora, é o nome da rua, é o nome do livro. Mas quando eu digo, as ruas de Paris são bem iluminadas, de Paris aqui não é o nome da rua. Aí é uma especificação das ruas. As ruas que estão em Paris, as ruas que pertencem a Paris, as ruas parisienses. Então, reparem que esse de Paris aqui é um termo adjetivo em relação à palavra ruas. Não é um substantivo próprio, é um termo adjetivo. Tá? É uma locução adjetiva. E aí eu tenho adjunto adnominal. Tá? No adjetivo ou na locução adjetiva, eu tenho adjunto adnominal. Agora, se eu estou dizendo o nome, a rua Paris concentra muitas lojas, aí é o nome da rua, aí é aposto. Porque aqui Paris não é um termo adjetivo, está se referindo à palavra rua, mas está nomeando, é um termo substantivo. E aí é aposto, é o nome da rua. Não é um adjetivo, não é uma caracterização. Tá legal? Bom, meninos, termos acessórios, então, também já terminado. Fazer exercício agora para segurar na cabeça isso tudo. Até a próxima.